Estamos, então, começando hoje o capítulo 8 da narração do evangelista João. E a narração do evangelista João, e apóstolo, começa com a passagem da mulher adúltera. E isto vai acontecer depois da festa dos tabernáculos, que nós vimos no final do capítulo 7, não é? Querida Thelma, seja muito bem-vinda. Helenice, Selma Gato, imagina. São mesmo maravilhosos, não é? Amamos, não é? Amamos gatos. Vejamos, então. Conta-nos João. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Onde está Jesus? Jerusalém, certo? Ele foi para o Monte das Oliveiras e depois voltou para o templo. Isto de madrugada. Todo o povo vinha até ele. E após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus, que são os homens do templo, não é? Conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Então, onde isso vai acontecer? No templo, onde ele estava ensinando. Então, os homens do templo trazem a mulher, e isto é para quê? Para julgar a mulher? Não, é só para tentar colocar Jesus numa situação em que ele se comprometesse e pudesse ser preso, fosse totalmente assim desconsiderado frente à multidão, e aí a multidão deixaria de apoiá-lo e por causa disso ele poderia ser preso. Então, lá foi trazida a mulher adúltera. O que é interessante é que a mulher adúltera não adulterou sozinha. No entanto, apenas ela foi trazida ali para ser julgada. Versículo 3º. Então, os escribas e os fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam em pé no meio. Então está Jesus, toda a multidão, e colocam ali a mulher no meio daquela cena. Dizem a ele, versículo 4, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Então, vejamos, é a lei de Deus? Não, é a lei de Moisés, é a lei mosaica. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Mas aqui se referindo à lei de Deus e não à lei de Moisés. E eles já sabiam disso, mas queriam que isso ficasse extremamente flagrante, que ele estava indo contra a lei de Moisés, para que ele pudesse ser lá enquadrado e preso. No versículo 6 temos, no final do versículo 5 vem a pergunta, porque diz, na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Ora, se ela fosse apedrejada, ela iria morrer. No entanto, a lei de Deus diz o que sobre isso? Não matarás. Então, o que vale mais? A lei de Deus ou a lei de Moisés? A lei de Deus diz, não matarás. Não diz em que circunstância. Exceto quando forem mulheres adúlteras. Diz isso nos 10 mandamentos? Não diz. É curto. 5º mandamento, não matarás. Ponto. Aí Moisés diz o quê? Não, mulher adúltera apedreja-se. E é claro que há morte depois do apedrejamento. Então, não faz sentido. Aí nós vamos ver bem essa pegadinha ali que eles tentam fazer com Jesus. É subestimar muito o Cristo, não é? Então, portanto, o que dizes tu? Versículo 8. Diziam isto, testando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Então, é aquele chão de terra batida, não é? E ele simplesmente se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. E é muito interessante. Alguns dizem, não se sabe o que Jesus escrevia. Mas não é interessante? No meio daquela cena, ele está escrevendo, o que será que ele escrevia, não é? Versículo 8.
Alguns dizem que seriam os pecados dos que ali estavam, mas é puramente o quê? Especulação, porque não existe essa afirmação do que é que Jesus escrevia. Jesus, porém, então, curvava-se e escrevia na terra com o dedo. Mas, versículo 7, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Isto é algo assim forte, não é? Qual de nós não erra? Porque o pecado é o erro, não é? O pecado é não estarmos seguindo uma lei de Deus. Aí estaremos o quê? Pecando, estaremos errando, usando mal o nosso livre-arbítrio. Então ele diz: quem dentre vós não fizer nada em desacordo com a lei de Deus, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Versículo 9: os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos, o que é muito interessante, não é? Porque quanto mais idade, mais uso do livre-arbítrio, certo? E maior a quantidade de vezes, pelo próprio tempo, que temos oportunidade de não agir bem de acordo com a lei de Deus. Então, começando pelos mais velhos, começaram a sair. E o que aconteceu? Ele, Jesus, foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Quer dizer, no meio ela estava, no meio ficou. E ficou apenas ali, Jesus com ela. Desencurvando-se, mais uma vez, Jesus disse à mulher: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E Jesus, então, de novo, fala com ela o seguinte: nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora, não peques mais. Aqui não houve uma cura, porque quando Jesus curava, por muitas vezes, ele disse o quê? Vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Aqui, na narração de João, Jesus falou: vá, e a partir de agora, não peques mais. Quer dizer, ali naquele momento, ela realizou, porque tem muitas pessoas, né? Claro que não precisa ser desse teor o erro daquele ou daquele ou daquele, mas muitas vezes fazemos coisas que são erradas por não considerarmos que algo realmente vai nos atingir em relação ao erro que cometemos. Quando a pessoa realiza a consequência, no caso dela, gravíssima, ela poderia ter morrido naquela situação. Nisso a pessoa realiza: como é que eu me coloquei num risco deste por um impulso tão efêmero, não é? Tão sensorial. Ninguém precisa disto para sobreviver, não é? Não é um pedaço de pão. E aí a pessoa realiza a bobagem que fez, seja a bobagem que for. Muitas vezes esse momento vai acontecer quando? Quando o espírito desencarnado chega no mundo espiritual e faz a revisão da sua vida, da sua encarnação. E às vezes bota lá a mão na testa e diz o quê? Ai, 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 ai. Tanta loucura, não é? Tanta loucura por tão pouca aventura, diria Guilherme Arantes, não é? Então, muitas vezes a pessoa se excede por balelas, por bagatelas, como se fosse muito importante aquilo que não serve para nada na nossa vida, o que nós vimos no início, não é? Afinal, o que realmente importa. E quando chega do lado de lá, o arrependimento. Por que eu me traí? Porque esta é a traição, não é? Que cometemos conosco mesmo.
não aproveitando as oportunidades que a providência divina nos oferece para a encarnação. Mas muitas vezes só se vê isso quando se retorna. Às vezes vemos pessoas determinadas no erro. Parece que nada faz com que elas vejam que estão no mau caminho. E, no entanto, chega para todos nós o momento da desencarnação. É como se não soubessem. E, como Jesus disse, vamos ter que prestar contas da nossa administração. Mas com relação a quê? Com relação à nossa encarnação. Quais foram os valores que basearam as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, durante a nossa encarnação? Então, quando Santo Agostinho nos sugere, não é? Está lá no Livro dos Espíritos, que nós, à noite, façamos um balanço do nosso dia, é melhor fazer um balanço do dia do que do ano, ou no final da encarnação, porque senão o quê? Se fizermos no final do ano, teremos muitas vezes perdido a oportunidade de, durante o ano, corrigirmos uma rota. Se fizermos no final da encarnação, aí é pior, porque já não temos mais tempo nesta encarnação para corrigirmos rota alguma. Então, Santo Agostinho nos conta como é que ele fazia. Ao final do dia, ele repassava o dia e via o que ali ele poderia melhorar. Claro que isso demanda muita... criar este hábito, né? Sabemos que criar hábitos positivos demandam de nós bastante esforço, mas está aí que este é um hábito bastante produtivo, bastante mesmo para nós, não é? Para que não venhamos a nos arrepender tardiamente. Aqui a nossa Luciane está a dizer assim, o interessante é que Jesus, falando da mulher adúltera, né? O interessante é que Jesus não condenou, tampouco perdoou. Ao dizer não peques mais, não quer dizer eu te perdoo. Sim, ele só disse que não a condenava. Ele não disse eu te perdoo, mas ele não disse eu te condeno. Ele diz eu não te condeno, não é? E deixou-a entregue à própria gerência de si mesmo. É isso. Ali ele fez uma interpelação àqueles que estavam prontos para apedrejá-la, para lapidá-la, que é a mesma coisa. Ele fez uma interpelação para que eles refletissem que seria justo lapidar aquela mulher se eles não tivessem nenhum erro perante a lei de Deus. Como houve ali, olha a autoridade moral de Jesus. Porque talvez outra pessoa com a multidão falaria e a mulher seria apedrejada na mesma. Mas com Jesus não aconteceu isso. É que nós não temos realmente ideia, falo isso, a começar por nós aqui, de qual será a energia de Jesus perante nós. Ficamos rendidos à sua autoridade moral e espiritual. Termos à nossa frente um espírito puro, difícil imaginar isso, né? Ele esteve entre nós. E aqueles que privaram, de alguma forma, como esses que estavam ali na sinagoga, no templo de Jerusalém, de serem interpelados por Jesus e serem obrigados a refletirem com a própria consciência e dizerem: eu não posso fazer isso. E simplesmente saírem daquela cena, daquele momento. Então, esta honestidade, que é exatamente o que acontece quando o espírito chega no mundo espiritual. Não há como nós mentirmos para nós mesmos, porque estamos ali num contato pleno com a nossa consciência. Não dá para mentirmos para nós mesmos. E a nossa Luciane diz aqui, então penso que somente Deus teria condições, sem erro, de julgar. Acho a ação de julgar é que é a principal questão do ensinamento. Sim, e quem nos julga? É a nossa própria consciência. Daí essas pessoas terem largado lá as pedras e terem saído. Não é? Porque elas estão ali, na sua consciência, sabendo que elas não têm o direito de arrogar para si a execução de uma pessoa por ter errado, quando elas erram também por sua vez. Não é?
Então, vejamos aqui. Terminamos aqui essa parte da mulher adúltera. Ele termina dizendo, vai e a partir de agora. Então, se ela ainda não tinha consciência plena, porque muitas vezes as pessoas imaturas, isso é natural, nós temos muitos lados imaturos ainda, não têm consciência da consequência. São chamados inconsequentes, não é? Faço porque quero, eu preciso, mas eu não consigo fazer diferente, tenho que fazer. Ou seja, está subjugada por quem? Pelo desejo. Péssimo conselheiro, péssimo conselheiro. Como diria Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso querer muita coisa, mas eu tenho que saber o que é que me convém querer. Porque senão eu vou estar trazendo para mim o quê? Dívidas. Vou estar contraindo dívidas. Para com quem? Para com Deus? Para com a minha consciência. Porque aqui nós estamos encarnados, não é? Mas quando estamos ou fora do corpo, ou desencarnados, fora do corpo durante o sono físico, ou desencarnados, temos uma maior lucidez, e então o erro é algo que nós não podemos negar para nós mesmos. Mas tem espíritos trevosos ou espíritos endurecidos que negam. Sim, isso é temporário. Vão negar por um tempo. Lembram? Nós somos imortais. Nós podemos negar. Negou para si mesmo por 1000 anos. Ok? 1000 anos versus imortalidade. 1000 anos. Estalar de um dedo. É porque quando estamos encarnados, 1000 anos é um absurdo de tempo. Então, nós pensamos, quando estamos na carne, como seres muito materializados. Então, tempo é algo assim mega, já que nós chegamos muito mal ainda aos 100 anos, não é? Então, a questão do tempo é algo que nos impacta. Vejamos aqui, então. Então, ele diz, a partir de agora, minha querida, que você realizou, o quão grave é esse tipo de escolha naquele tempo. Lá, Moisés, né? Apedrejar. Então, olha, não faça isso, porque você está se arriscando a ser morta. Então, a partir de agora que você já realizou a consequência, não faça de novo. Não peques mais, né? Não faça de novo. Porque realmente, uma coisa quando eu não sei, quando eu vou na ignorância, eu tenho o que a lei chama de atenuante. Quando eu já sei desenhadamente, aí eu tenho o que a justiça chama de agravante. E tudo isso, reportando-nos de novo à consciência, então um erro vai ter maior peso ou menor peso, se eu já sabia e mesmo assim eu insisti. Mas eu sabia, por que eu insisti? Depois fica assim, essas perguntas sem respostas. Insisti por quê? Porque ainda sou fraco. Quando Jesus nos diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque todos nós somos tão fracos ainda, como espíritos imperfeitos, que nós, espíritos imperfeitos, quando reencarnamos, temos um tutor para nós. Olha, quem tem isso? Criança tem isso, adulto não tem, não é? Adulto não tem, ele tem autonomia, não tem? Espiritualmente, nós não temos autonomia. Porque quando reencarnamos, temos o nosso espírito protetor, o anjo guardião. Ai de nós, se não o tivéssemos, estaríamos mesmo ao Deus dará de nós mesmos. Então, é importante para nós termos ideia de como ainda estamos imaturos. Espíritos imperfeitos é a terceira das 3 ordens. É a mais inferior. Imperfeitos, bons, puros. Então, como imperfeitos, nós precisamos de tutores. Seja um tutor mais direto aqui, quando estamos encarnados, e os nossos diversos tutores na espiritualidade.